Lendo o capítulo 11 de Lucas, a gente observa um pedido muito bacana dos discípulos. Ensina-nos a orar. E Jesus passa então a ensinar para eles o princípio de uma boa oração. E quando a gente fala boa oração, então se pressupõe que exista uma má oração. E quando é que a gente ora mal? Tiago ele fala que nós oramos mal quando nós oramos pedindo coisas para esbanjar nos nossos prazeres. Por carnalidade, né? Para satisfazer as ambições carnais, as paixões da carne. E a gente observa um outro texto de Lucas, capítulo 18, que oramos mal quando oramos como aquele fariseu que orava com muita presunção espiritual. Que ele se achava, né? Se achava. E Mateus fala que nós oramos mal também quando nós usamos de vãs repetições. Não ficar repetindo a palavra, repetindo, como por exemplo, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe. Não é por isso que Deus vai me abençoar. A recomendação de Jesus é que nós não façamos isso. Não sejamos como os pagãos. Não sejamos como os pagãos. Que acreditam que por muito falar serão ouvidos. Muito bem. E nós oramos mal quando usamos a oração como um instrumento de autopromoção, como faziam muitos religiosos da época de Jesus. Eles queriam fazer daquele momento de oração quase que um palanque político da autopromoção de sua espiritualidade. E Jesus realmente disse, olha, não sigam este exemplo. E também a gente ora mal quando a nossa oração não está de acordo com aquilo que a gente está vivendo dentro da casa, no convívio com os nossos familiares. Quando a gente trata mal as pessoas que estão ao nosso redor. 1 Pedro 3,7 diz que nós devemos tratar bem aqueles que estão ao nosso redor, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Tem outro texto que caminha basicamente na mesma direção, que é a parábola do credor incompassivo, que recebeu um perdão de uma dívida tremenda, mas mais adiante encontrou alguém que lhe devia algo proporcionalmente menor e não foi capaz de perdoar. O grande credor que havia perdoado este credor incompassivo, ele fica sabendo do que aconteceu, da maneira impiedosa que o outro tratou o que lhe devia. E ele vai retirar o perdão que ele havia dado. Ou seja, é muito importante essa questão de como é que nós nos relacionamos com os outros para sermos realmente contemplados por Deus em nossas orações. E também nós oramos mal quando oramos sem fé. Pois devemos pedir com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós lemos isso no capítulo 1 de Tiago, versículos 6 e 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem sem fé. O homem sem fé. Ele não deve ter esperança de alcançar. Mas a gente pode orar também. Aumenta-nos a fé. Os discípulos oraram assim. A partir de uma pequena fé, já é possível fazermos uma oração. Esta oração estabelecer um relacionamento com Deus que vai ajudar-nos a aumentar a nossa fé. Oramos mal também quando não oramos diretamente ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Ele disse, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome, disse Jesus. João 16:23. E em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Terminando, é bom salientar que a oração não é um monólogo, mas sim um diálogo, um momento de intimidade com Deus, de relacionamento. Esteja pronto também para ouvir a Deus, para deixar a vontade de Deus tomar conta do seu coração, porque a certeza que temos é que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. E o próprio Jesus nos deu exemplo orando assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na hora em que Cristo falava com o Pai, ele estava aberto para ouvir a sabedoria, a orientação e deixar-se guiar pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que você tenha um bom dia na presença do Senhor.